Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos para a segunda parte de fonologia, certo? Nesta aula, nós iremos estudar a segunda parte de fonologia. Então, iremos ler aqui a semântica, certo? Semântica é a significação das palavras. Então, dentro da semântica e a significação das palavras, é preciso saber a formação das palavras, para assim entender melhor os processos estruturais das palavras. Ou seja, é importante que você entenda essa parte da semântica, para assim você entender o processo de formação das palavras, certo? Então, vamos lá ver cada uma delas. Então, nesta aula nós iremos ver sinônimos, antônimos, homônimos e parônimas. Então, primeiro nós iremos ver os sinônimos. O que é sinônimos? São palavras com sentidos parecidos, certo? Que podem substituir uma às outras em diferentes contextos. Então, como vocês podem ver, sinônimos é exatamente isso. Por exemplo, quando eu digo é necessário novas medidas para resolver esse problema. Problema, eu posso substituir essa palavra por outra, certo? Por um quê? Por um sinônimo, certo? Qual sinônimo eu poderia usar? É necessário novas medidas para resolver essa problemática. Então, esse sinônimo muda então, esse sinônimo cabe aqui perfeitamente sem mudar o contexto, certo? Ou seja, eu usei aqui o sinônimo de problemática, o sinônimo de problema, que é problemática. Não mudou o contexto, certo? Essas palavras têm um sentido parecido, portanto, não muda o contexto. Então, nesse segundo exemplo, nós temos aqui, fica calmo. Eu posso colocar outro sinônimo que irá substituir essa palavra sem mudar o contexto. Como, por exemplo, fica tranquilo. Temos que corrigir os defeitos. Qual sinônimo eu poderia usar aqui sem mudar o contexto? Outra palavra parecida com defeitos. Temos que corrigir os defeitos. Eu posso falar aqui dessa forma, que temos que corrigir as imperfeições, que é o mesmo caso, que é um sinônimo de defeitos, certo, gente? Então, gente, isso foi sinônimos. O que é sinônimo? É exatamente isso que vocês estão vendo. Palavras que têm os sentidos aí parecidos e que eu posso substituí-las dentro de um contexto, certo? Eu posso substituí-las sem mudar o contexto, certo? Ela serve exatamente para você usar no meio de redações palavras, sinônimos, para que não haja repetições, para não tornar aquilo muito repetitivo, certo? Então, o sinônimo é exatamente para isso. Agora, nós iremos ver antônimos. O que é antônimos? Antônimos são palavras com sentido contrário, ou seja, oposto, certo? Por exemplo, ele foi aprovado. O contrário de aprovado é o quê? Reprovado. Portanto, ele foi reprovado. Ele foi, segundo exemplo, ele foi fiel do início ao fim. Quando eu digo infiel, eu posso trocar o contrário aqui de... O contrário de fiel é o quê? É infiel, certo, gente? Então, isso é o sinônimo. Palavras contrárias. Então, gente, como vocês podem ver aí, há uma diferença entre o sinônimo e o antônimo. Sinônimos são palavras parecidas em que eu posso substituí-la colocando sinônimos para acrescentar, para não tornar repetitiva, certo? Para dar continuidade e lembrando que os sinônimos, eles não mudam o contexto, certo? Já o antônimo é o contrário, ele é exatamente o contrário, é o oposto, certo? Palavras opostas. Agora nós iremos ver homônimas. O que são homônimas? Bem, homônimas são palavras que têm a mesma pronúncia, a mesma grafia, ou a mesma grafia ou a mesma pronúncia, certo? Ela pode ter apenas a mesma grafia ou pode ter apenas a mesma pronúncia, ou pode ter as duas, tanto a mesma grafia quanto a mesma pronúncia. Por exemplo, por favor, leve este
livro para meu irmão. No final da tarde, cai uma chuva bem leve. Como vocês podem ver, essas palavras homônimas aqui, elas têm tanto a mesma grafia como a mesma pronúncia, certo? O que muda aqui é exatamente o contexto. Nesse primeiro exemplo, eu falo que nesse sentido, por favor, leve, no sentido de levar, certo? Este livro para meu irmão. Já no segundo exemplo, nós temos aqui, no final da tarde, caiu uma chuva bem leve, certo? No sentido de dizer que a chuva foi leve, ok? Então, como vocês podem ver, essas duas palavras, elas têm a mesma grafia e a mesma pronúncia. Só muda aí apenas o contexto. Então, exatamente aí palavras homônimas. Segundo exemplo. O sol seca rapidamente a roupa no varal. Vamos ver mais um exemplo aqui para vocês compararem as duas palavras em diferentes contextos. Por causa da seca, muitos agricultores tiveram prejuízo. Então, como vocês podem ver, seca, nesse contexto aqui, eles têm a mesma, essa palavra elas têm a mesma escrita, certo? A mesma grafia. Porém, a pronúncia é diferente. Reparem, o sol seca. O sol seca por causa da seca. Então, a pronúncia é diferente. Seca e seca, certo? Então, elas aí têm em comum apenas a grafia. A pronúncia é diferente, certo? Agora vamos lá para mais um exemplo. Nesse terceiro exemplo, nós temos aqui. O mecânico ainda não terminou o conserto do carro. Vamos ver mais um exemplo para comparar? No domingo, haverá um concerto da Orquestra Sanfônica. Então, quando eu digo o mecânico ainda não terminou o conserto do carro, e quando eu falo em outro contexto, no domingo haverá um concerto da Orquestra Sanfônica. Como vocês podem ver, ambas essas palavras homônimas, elas têm a mesma pronúncia. Só que a escrita é diferente, pois nesse caso aqui de concerto, escreve-se com S, certo? E nesse segundo exemplo, concerto escreve-se com C. Então, como vocês podem ver, elas têm em comum apenas aí a pronúncia. Já a escrita é diferente, a grafia é diferente. Então, gente, vocês viram o exemplo de cada, certo? Isso são exatamente as palavras homônimas. Então, gente, agora nós iremos ver as parônimas. O que são as parônimas? Palavras parônimas. São palavras semelhantes na grafia e na pronúncia. Não, aqui, nessa definição, já diz palavras semelhantes, certo, gente? Semelhantes, não é a mesma, não é igual, é apenas semelhantes, tanto na grafia como na pronúncia. Por exemplo, polícia prende chefe de tráfico. Polícia prende chefe de tráfico. O segundo exemplo, tráfego foi intensificado no feriado. Quando eu digo aqui, polícia prende chefe de tráfico, é no sentido de um chefe, certo? De tráfico de drogas, tráfico de animais, tráfico de alguma coisa. Quando eu digo que tráfego foi intensificado, percebam que eu tenho em comum a pronúncia que são semelhantes, não são parecidas. Percebam, tráfico, tráfego, certo? A pronúncia é exatamente semelhante. Já a grafia é diferente, nesse caso aqui, certo? E nesse caso aqui, no segundo exemplo, tráfego é no sentido de trânsito, certo? No sentido de trânsito. Já nesse aqui, tráfico é no sentido de contrabando. Vemos aí os exemplos de cada uma delas. Então, vamos ver outros exemplos. Ele foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante. Percebam que preso em flagrante, agora nós iremos ver aqui o segundo exemplo para vocês compararem. Ela está flagrante. Percebam que, nesse caso, nós temos aqui, quando eu digo ele foi preso em flagrante. Quando eu digo ele foi preso em flagrante, porque ele foi preso no momento exatamente em que ele estava praticando o ato, certo? Já quando eu digo ela está flagrante, quer dizer que ela está
perfumada. Então, percebam que, nesse caso aqui, nós temos exemplos que a pronúncia são semelhantes e a grafia diferente, certo? Então, gente, esses são aí alguns exemplos de palavras parônimas, certo? Palavras em que são semelhantes na grafia e na pronúncia, certo? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero ter ajudado vocês a entender melhor o que são palavras sinônimas, antônimas, homônimas e parônimas. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero ter ajudado aí vocês a entenderem melhor a respeito das processos de formação de palavra semântica, no caso, que faz parte aí da fonologia, certo, de português, e que faz parte aí da fonologia. Vemos um pouco de palavras antônimas, sinônimas, homônimas e parônimas. Então, eu espero ter ajudado. Assistam também a parte 1 de fonologia para vocês entenderem melhor o contexto. Então, até a próxima aula. E se caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem procurar, certo? Mandar mensagem aí pelo meu e-mail, Cícera com Y, Sans, 2014@gmail.com ou até mesmo pelo fórum ou pela caixa de mensagem. Então, até mais.